até que ele venha. A mesa está posta e o noivo está a caminho. A gente poderia pregar aqui palavras com tantas revelações que as bocas ficariam abertas. Mas às vezes não tem problema nenhum nisso. O conhecimento é sempre bem-vindo. Mas às vezes essas palavras tão tremendas de tantas revelações não levam ao mais importante, que é a salvação e a santificação. Então, geralmente, a gente preza aqui pela simplicidade do Evangelho. Mas uma simplicidade que, se adentrar o nosso ser, promove em vida. E vida em abundância. Então, nada melhor, gente, do que pregar sobre a ceia num dia de ceia. Ah, já sei. Então o pastor vai pregar sobre o evento chamado Santa Ceia do Senhor. E é interessante, como outras passagens da Bíblia, a gente leva para a vida, mas a ceia não. A religião transformou a ceia em algo tão ruim, não tem outra palavra para descrever, que a gente resumiu a passagem de Paulo a um evento religioso. Ninguém, eu pelo menos nunca vi, ninguém mais prega a ceia como uma parte do evangelho que quer representar algo maior. A gente, quando prega a ceia, automaticamente na nossa mente já vem a palavra Santa Ceia, como um momento onde ali Deus vai estar provando alguns corações, se come, se não come. Mas eu vim aqui pregar sobre o Evangelho com a passagem da ceia do Senhor. Eu quero que a gente adentre a ceia do Senhor como um ensinamento para a vida e não como um evento religioso. Vou fazer uma pregação um pouco mestral aqui hoje. Então fiquem no espírito, que vocês não dormem nem caem da janela como Eutico. Porque vai ser lindo. Sabe, gente, às vezes dá a impressão que o noivo está demorando. Vocês talvez pensem que eu vou trazer aqui a passagem de Paulo, em 1 Coríntios, que ele fala da ceia, em 1 Coríntios 11. Talvez pense que eu vá trazer uma passagem em Mateus, eles reunidos na mesa. Não, vou não. Também vou, mas não será a mensagem principal da ceia do Senhor. Porque em Mateus 24, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus importantíssima. Que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Que pergunta espetacular, velho. Que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E mal sabiam eles que depois de tantos anos, nós possivelmente seremos as gerações que mais devem estar atentas a esses sinais. Mas a partir daí, gente, Jesus, ele vai começar a ensinar como a gente deve viver até que ele venha. Que é o tema da mensagem, até que ele venha. Então ele vai contar algumas parábolas, e uma parábola no Mateus, no capítulo 25, é que eu quero contar aqui para vocês. Mateus 25, de 1 a 13. E a gente vai falar da ceia do Senhor. Toda vez que eu falar de ceia do Senhor, não pense nessa mesa, onde é servido um pãozinho, onde é servido um suco de uva. E sim um ensinamento bíblico que vai trazer uma hermenêutica, assim como qualquer outro versículo da Bíblia. Mateus 25, começando do 1 até o versículo 13. Vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, então talvez difira um pouco de vocês, mas não vai mudar o entendimento. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a se encontrar com o noivo.
5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam, e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Louvado seja teu nome, Pai, pela tua palavra dita aqui nesse altar. A tua palavra é que é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é que nos traz a lucidez do evangelho, Pai. A nossa palavra é que, a sua palavra é que confunde os sábios desse mundo, Pai, mas exaltam os humildes de coração. Que essa palavra, Pai, caia nesse solo fértil que está aqui hoje e nas internets ouvindo também, para que produzam frutos, Pai, frutos para a vida eterna. Amém. Repare que coisa interessante aqui. Jesus disse que tinham 10 virgens, então eram 10 pessoas que conheciam o noivo. 10 pessoas que frequentavam a igreja, trazendo para o dia de hoje. Não era ninguém que não conhecia Jesus. O ímpio não está aqui nessa história. As 10 virgens foram convidadas para o mesmo casamento. As 10 virgens aguardavam o mesmo noivo. As 10 carregavam lamparinas. As 10 saíram para encontrar o noivo. As 10 ficaram cansadas. As 10 adormeceram. E as 10 ouviram o mesmo anúncio: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Vocês lembram da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia que Jesus conta? Isaac já pregou essa parábola aqui. O interessante é que se vocês olhassem para a casa sobre a rocha e olhassem para a casa sobre a areia, não há nenhuma... Se você não recebesse uma revelação profunda do Pai, não tinha nenhuma diferença entre as duas. As duas estavam sobre a areia. Você não saberia, você não tem olho de super-homem para olhar e ver onde está edificada, se vai até a rocha ou não. Você só consegue perceber no dia que chegar a tribulação. Você só consegue perceber no dia que a perseverança vier, que exigir perseverança e chegar uma tempestade. Da mesma forma, até aquele momento, as 10 virgens pareciam igual. As 10 carregavam lamparinas. As 10 esperavam o mesmo noivo. As 10 frequentavam o mesmo ambiente, gente. Cara, todas estavam no mesmo lugar. Todas sabiam que o noivo viria. Mas assim como na chegada da tempestade com a casa, na chegada do noivo, iria revelar uma diferença que até então quase ninguém conseguiria enxergar. Que 5 eram prudentes e que as outras 5 eram imprudentes. Em algumas versões, tolas. E a primeira verdade aqui dessa parábola é que nem todo aquele que está esperando está preparado. Observem isso, gente, no seu ser. Porque essa palavra pode confrontar várias áreas imprudentes na nossa mente e na nossa vida. Quantos aqui saibam que o noivo existe? Amém? A gente sabe, né?
as imprudentes também. Não rejeitavam o fato de que o noivo existia. E aí? A gente pode ser prudente, pode ser imprudente baseado nisso. Só mais uma pergunta. Quantos aqui sabem que o noivo vem? Glória a Deus. Todas as 10 também sabiam. Elas desejavam participar das festas. Todas elas. Elas carregavam as mesmas lamparinas das prudentes. Elas estavam aqui, no culto com a gente, respondendo também sim a todas essas perguntas. Elas queriam estar com o noivo. Elas diziam, Jesus é bom. Elas diziam, como Jesus me deu isso aqui, Ele é bom. Eu quero estar com Jesus para sempre. Estou esperando Ele. Então, como a gente sabe, gente? Como você sabe que você é prudente? Porque algumas estavam preparadas para um período curto de espera. Mas, por favor, permita-me fazer algumas considerações que eu anotei aqui. Mas e quando o noivo demora? Eu sou prudente. Mas e quando o noivo demora? E quando a sua oração ainda não foi respondida e já passaram 5 anos? E quando a emoção do culto termina? Eu tenho muito cuidado. Não tenho um problema com isso, mas eu tenho muito cuidado. Observe as minhas palavras. Com esses cultos que as pessoas dizem ser muito avivados, só porque as pessoas dançam, pulam, correm, gritam em línguas. Veja que eu não estou falando nenhum pecado de fazer nada disso. Mas eu tenho muito cuidado. Porque quando termina essa emoção do culto, é que pode revelar se a gente continua prudente ou a gente já deixou aquela emoção lá para trás. Porque a emoção passa rápido. E quando ninguém está observando? E quando a gente precisa continuar fiel e não recebe nadica em troca? Fiel. Eu dou meu dízimo porque não está vindo nada em troca. Eu oferto todo o culto porque está acontecendo isso comigo. Mas eu ajudo os irmãos. Tudo bem. Elas esperavam o noivo, esperavam a recompensa. E quando o engano do seu trabalho, o engano do seu dinheiro, da academia, e quando o engano desse pacote todo que o mundo oferece, fala mais alto do que esperar o Rei Jesus. É nesse período, igreja, que a verdadeira preparação é revelada. Eu estava bem ali no culto. Quantas vezes a gente ouviu isso de alguém? Pô, eu estava bem, eu ia para a igreja certinho. Outro dia no carro a gente ouviu isso. Eu já fui evangélico, ia sempre para todo culto. Eu estava bem, mas sabe como é? Demorou tanto que eu mudei, pastor. Cansei, sabe? Isso aí é uma enganação, nada mudou em minha vida, não. Não, gente, você não mudou, não. Você não era boa e ficou ruim. Você não era persistente e do nada você ficou cansada, não. A demora não mudou as virgens, nem as imprudentes. A demora apenas revelou o que cada uma das virgens carregava no coração. Vocês sempre foram assim. Mas o motivo de esperar o rei era um motivo errado. O tempo vai revelar quem é fã e quem é discípulo também. Agora, gente, o que, pastor, essa parábola das 10 virgens tem a ver com a ceia? E eu quero apresentar a ceia como um sinal visível, mas que revela algo muito maior para a vida toda. Não como um ato mágico da gente comer um pão e beber um vinho e a gente está incorporando Jesus Cristo. Não. A ceia como um evangelho anunciado por meio do pão e do cálice. E eu fiquei muito tempo conversando com Jesus sobre isso. As 10 virgens aguardavam a chegada de um noivo
e o início da festa de casamento, certo? E quando Paulo ensina sobre a ceia, ele diz, no versículo 26 de 1 Coríntios 11, porque todas as vezes que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Olha como estavam as noivas. Eu tinha que estar anunciando a morte do Senhor até que ele venha. As prudentes estavam anunciando a morte do Senhor, a ressuscitação de Jesus até que ele venha. Essa parábola tem tudo a ver com a ceia do Senhor. A ceia não nos faz olhar para uma morte que já aconteceu apenas. Ela também nos aponta, nos faz olhar para a volta do noivo que ainda vai voltar. E eu pergunto para vocês, igreja, e para vocês da internet, vocês têm olhado para a volta de Jesus? É uma pena, gente, como esse ambiente amortece muita gente. As palavras de vida parece que entram em certas pessoas como de morte. E palavras de morte que o mundo oferece entram nas pessoas e dão animação de vida. Ah, cara, essa parábola me quebrou todo, gente. Quando a gente segura o pão, a gente lembra do corpo de Jesus que foi rasgado por nós. Quando a gente segura o cálice, vê o passado, estou lembrando da morte de Jesus. Quando a gente segura o cálice, a gente lembra do sangue de Jesus, Jobino, que foi derramado por nós. Mas, enquanto a gente come e bebe, a gente está anunciando, o noivo está voltando. A história ainda não terminou. A noite não durará para sempre, porque o rei vai voltar para buscar a sua igreja prudente. Cara, é lindo. Isso é lindo. Sabe qual a verdade central dessa parábola? A ceia é a memória da cruz e a expectativa das bodas com o Cordeiro. Já imaginou como vai ser essas bodas? Acho que Jesus Cristo está esperando até Jorge para fazer o pão. Mas o pão dele é gostoso, Jesus. Meu Deus. Só que não na boda, acho que ele que vai servir, né? Gente, a mesa está posta. O noivo ainda não voltou. Sabe o que isso significa, Ju? Que a porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. Ela não fechou. É isso que a gente vai anunciar. A porta ainda está aberta. E eu pergunto, como está o depósito do seu azeite, meu irmão e minha irmã? Você tem azeite suficiente para o tempo que demorar de Jesus voltar? Seu azeite está acabando? Seu azeite já acabou? Eu tenho uma boa notícia para você. A porta ainda está aberta. Comece a juntar azeite, porque ainda dá tempo. Irmão, enquanto aguardamos, precisamos viver preparados. Qual a verdade apresentada na parábola e na ceia? Simples. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus voltará. E devemos continuar fiéis até que ele venha. Primeiro aprendizado aqui. Não fiquem tristes que só foi a introdução, não. São aprendizados rápidos. O primeiro aprendizado é: o convite é coletivo, mas a preparação é pessoal. O verso 1 vai dizer: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram ao encontro
do noivo. Externamente elas eram muito parecidas, eu já falei isso aqui, mas a diferença era no que elas carregavam consigo. E o que elas carregavam consigo era o azeite para manter a lamparina acesa. Cara, isso nos ensina que a gente pode, perceba isso, Isaac, a gente pode estar aqui na mesma igreja. A gente pode estar aqui ouvindo o mesmo pastor. A gente pode estar ouvindo a mesma palavra. A gente pode estar participando dos mesmos cultos. A gente pode, gente, segurar o mesmo pão e até beber do mesmo cálice. Mas cada coração é individual diante de Deus. Ninguém pode se arrepender por você. A gente pode até clamar pela outra pessoa, a gente pode até interceder pela outra pessoa, mas ninguém pode ajuntar óleo para outra pessoa. Ninguém pode se arrepender por você não, meu irmão. Ninguém pode desenvolver uma comunhão com Cristo por você. Isso é pregado até muito mais nas quinta-feiras do que no domingo. Como é que está seu tempo de comunhão com Deus? Você tem tempo de comunhão com Deus, de entrar no quarto, quando você está ali no seu quarto, de portas fechadas, você está juntando muito azeite, mas não é para o seu irmão não, é para você. Está na hora de você aprender a juntar azeite, sem depender do pastor, sem depender da igreja. É comunhão, é você e Deus, o véu foi rasgado. Ei, Jorge, ninguém entrará por estar próximo de alguém preparado. A gente nem precisa falar de Judas, né, que estava próximo do próprio Jesus. Ninguém entrará por estar próximo de alguém que está preparado. E a parábola das 10 virgens deixou isso muito claro. Veja o que Paulo diz aqui, em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão, e beba o cálice. A Bíblia não diz, examine o seu irmão. Examine a sua esposa, Maurício, e aí coma. Examine o próximo. Examine o pastor. Não. Examine-se a si mesmo. Antes de olharmos para a lamparina do outro, precisamos olhar para a nossa própria lamparina. É sobre o meu coração e não sobre o coração do próximo. Por isso que as 5 virgens disseram, a gente já tem o nosso azeite. Vocês deviam ter olhado para o de vocês. Segundo ensinamento. A demora revela o que a empolgação esconde. Eita glória! A demora vai revelar o que a sua empolgação esconde. Tem muita gente empolgada na igreja, mas pouca gente é discípulo. Tem muita gente fã, como foi pregado aqui, mas poucos querem ser discípulos. Tem muita gente, seu Bino, que quer andar até com Jesus, mas não querem andar como Jesus andou. Meu Deus, cara. No verso 5 da parábola vai dizer, e como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. No início, todas pareciam prontas. Mas, enquanto a espera era pequena, as diferenças não apareciam. Não é assim aqui também? Enquanto a espera é pequena, está cheio de gente empolgada. Quanta gente, Jorge, já passou por aqui? Você perguntou isso, acho que foi no discipulado, né? Quanta gente já passou por aqui, por essa... Muitos empolgados, né? Com o culto. Ei, eu não ligo para negócio de batom, para roupa. Eita, encontrei a igreja certa. Aí vai. Renúncia. Aquele que quiser me servir, né, Jô, tome sua cruz. Negue-se a si mesmo. Epa, não era bem isso que eu queria ouvir, não. A empolgação foi passando.
Peraí, você quer dizer que eu posso me vestir de qualquer maneira, mas agora o Espírito Santo pode me dizer que aquela roupa não convém? Não, não quero mais aquele... Não quero mais o pastor que disse que eu sou livre, não, porque a liberdade tem um preço muito alto. Tem preço de sangue, tem preço de cruz. A graça não se explica. A graça depende do azeite que você tem dentro para entender. Cara, mas o noivo demorou. A resposta demorou. E a demora revelou quem havia se preparado apenas para um momento e quem havia se preparado para permanecer nele, para permanecer fiel. Porque, gente, há uma fé que funciona enquanto tudo surge rapidamente. Eu vou entrar, eu quero minha bênção. Eu vou no culto, por que você vai no culto? Porque eu vou buscar a minha bênção. Olha que expectativa, Bena. Você até fala bem, você diz, eu vou buscar minha bênção. A bênção às vezes é uma correção. As bênçãos às vezes não importa, gente. Mas a gente sabe que quando a pessoa fala, geralmente é algo material. E a demora vem. Mas é uma fé, gente, que continua firme. Continua firme. Mesmo quando Deus parece demorar. Porque o Deus nunca demora. Porque é fácil permanecer quando a porta se abre. Quando o milagre acontece. É fácil, gente. Quando o culto emociona. Mas a verdadeira preparação vai acontecer quando a resposta demora. Quando a noite fica bem longa. E principalmente quando a emoção passa. O verdadeiro motivo da gente confiar e da gente continuar fiel, tem que ser esse que eu vou dizer agora. Porque a gente entendeu quem Deus é. E não porque Ele pode oferecer para a gente. À meia-noite, entenda, a meia-noite como evento. À meia-noite ouviu-se o noivo. Essa meia-noite aí, não criou nunca a falta de preparação. A meia-noite apenas revelou uma falta que já existia. Gente, se isso não te assusta, isso me assusta bastante. Sabe por quê? Observe aqui. É o próprio Jesus que conta uma parábola sobre 10 virgens que todas esperavam ele. É o próprio Jesus que está contando uma história onde existem 10 pessoas, o total era 10, e metade delas que esperavam ele não entrou na glória eterna. Se a gente não parar e avaliar o que a gente anda fazendo enquanto espera o noivo, pode ser tarde demais. E eu não quero que a gente participe da ceia sem entender essa mensagem de cruz que Jesus quer nos ensinar aqui essa noite. Porque é um momento de evento que simboliza um evento para uma vida inteira. Cara, gente, a gente não pode buscar o Senhor só quando vamos ministrar uma palavra. A gente não pode buscar o Senhor só quando a gente precisa de um milagre. Senhor, pelo amor de Deus, eu não posso perder minha casa. Aí eu vou buscar o Senhor. Eu não posso buscar o Senhor, gente, quando sobra tempo no mundo dos negócios. Ah, hoje eu não tenho como porque, olha, meu trabalho está isso, meu trabalho está aquilo, o dinheiro está me faltando. Não tenho isso, não tenho como. Cara, a gente está falando de Jesus que deu a vida por você. Jesus caminhou e subiu um monte de pés descalços carregando uma cruz e a gente não pode andar daqui até ali. Vocês me entendem o que eu estou falando? A gente está mesmo ajuntando azeite para a volta de Jesus? Ou
tudo é motivo da gente botar Jesus em último lugar. Porque ou ele é primeiro, ou ele é último nas nossas vidas. Vai haver choro e ranger de dentes. A gente precisa permanecer porque amamos o nosso Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa para você que está assistindo aí na internet também. E para a gente. Você ama o Senhor Jesus mais do que ama seus planos? Não é sobre falar e responder isso. Amo? Claro que amo, não. É sobre demonstrar uma vida que explicite isso. 3. São 4. O grito não inicia a preparação, anuncia a chegada. Outra coisa para a gente pensar bastante, sabia? O verso 6 diz assim, ó, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sai ao encontro dele. A gente está tão preocupado em quem é a noiva, né? A gente está tão preocupado em descobrir quem é o amigo do noivo, que a gente não entende, a gente não atenta, meu amor, para o mais importante nessa parábola aqui. Entenda uma coisa, quando você ouvir o grito do amigo do noivo, já era, bau, Jesus voltou. O grito não está anunciando, olha Jesus voltando, isso quem está fazendo somos nós que amamos vocês. E Jesus Cristo bota a gente aqui para ficar gritando, ó, gente, junte azeite, porque Jesus vai voltar. Quando o amigo do noivo gritar à meia-noite, ele vai dizer, o rei voltou, acabou para você. Ou está no céu, ou está na perdição. Como é que você brinca com sua vida dessa maneira, quando você não sabe quando o noivo vai voltar, ou quando você pode ir ao encontro do noivo a qualquer momento? Você pode garantir que você vai viver hoje? Você pode garantir, Jorge, que daqui a uma hora você está vivo? A gente está brincando pior do que roleta russa, eu lá. Jesus está contando uma parábola, Jô, seu Bino, onde está dizendo que que metade das que estavam esperando o noivo, estavam nem aí, deixavam para depois. Eu quero Jesus, não, mas eu não quero renúncia para ajuntar óleo, eu não quero tempo com ele no meu quarto, eu não quero tempo orando, eu não quero tempo vindo ao culto, eu deixo tudo isso para depois. E aí o amigo do noivo diz, o noivo chegou, peraí que eu vou, não tem mais tempo. Acabou o tempo. Isso nessa parábola é tremendo, gente. O grito não diziam, comece a se preparar. O noivo chegou. Pá! Fechou a porta. Não adianta juntar mirras no dedo. Não adianta cantar louvores para o Senhor. A porta já se fechou. A preparação é antes do anúncio, meu irmão e minha irmã. O anúncio do amigo do noivo ainda não chegou, mas está o anúncio da mula aqui para vocês. Se preparem. Juntem azeite. Não havia mais tempo para construir aquilo que havia sido negligenciado durante toda a vida. Imprudente é aquele que tenta resolver na última hora aquilo que deveria ter sido tratado durante toda a caminhada. É uma decisão que não dá mais para ser adiada. Eu vim aqui dizer nessa ceia que ainda há tempo para arrependimento. Que ainda há tempo para reconciliação. Que ainda há tempo para abandonar seu pecado, gente. Ei, ainda dá tempo para abandonar as doutrinas religiosas que colocam o homem no centro, que isso também é terrível. Ainda há tempo para você retornar à presença de Deus. Ou seja, ainda há tempo para um começo ou para um recomeço. Cara. Esse seu trabalho não tem poder para te levar para o céu, não, meu irmão. Esse seu dinheiro, que você luta tanto, não tem poder para te levar para o céu, não. Essa vida aqui nesse mundo todo que te atrai, não tem nenhum poder. Ei, trata bem o próximo, não tem nenhum poder para te levar para o céu, não.
Isso vai ter grandes galardões se você tiver recebido Jesus. Mas isso sozinho não tem poder nenhum para te levar para o céu. Ser bonzinho, Jesus Cristo diz o quê? Deus fala no Antigo Testamento logo que é como trapos de imundícia as minhas obras diante da santidade de Deus. Ah, gente, essa vida ocupada com tudo que é passageiro, essa instituição religiosa que te dá a oportunidade de servir no altar, não tem poder para te levar para o céu. Esse pastor aqui não tem poder nenhum para te levar para o céu. Só ajuntar óleo, só passar tempo com o Rei dos Reis e dizer: governe sobre minha vida. Agora, sabe o que é legal? Que a gente fala nesse tom porque a gente é miserável, a gente é fraco, às vezes a gente ama tanto que fala com raiva. Mas a mensagem de Jesus não foi entregue para produzir pânico. É isso que é interessante. Foi entregue para produzir vigilância. É uma mensagem de quem muito ama. Você fala: vigiem e orem, gente. Isso é lindo. A intenção maior não é anunciar que um dia a porta vai se fechar. Por isso que a gente não prega muito sobre o inferno. A intenção maior dessa parábola é dizer: hoje a porta ainda está aberta. Você entende a diferença? Meu irmão, a porta vai se fechar. Se converta, senão você vai para o inferno. Eu posso dizer isso e não estou errado. Mas Jesus, ele quer dizer o seguinte: ei, hoje a porta ainda está aberta e você nem precisa pensar no inferno, porque você está esperando pelo noivo. Olha que coisa linda, gente. A ceia é a misericórdia de Deus dizendo: venham à mesa antes que o noivo chame para as bodas. E quantos estão entendendo que eu não estou falando dessa mesa? Ai, gente, venham à mesa. Sentem-se com Jesus. Tenham intimidade com Jesus. É isso que Paulo está dizendo quando ele anuncia a ceia do Senhor. Quarto. 8 horas. Fiquem aí. A ceia nos mostra a esperar o noivo. Todas as vezes que comerem desse pão, como eu disse, beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus. Eu acrescento sempre a ressurreição, até o dia que ele venha. Não tem aqui até a ressurreição, mas Jesus não vai ficar chateado comigo de eu ver a ressurreição dele. A ceia não é apenas um ritual religioso. A ceia, assim como a parábola das virgens, ela nos ensina como viver até a volta do noivo. É importante, gente. A ceia, gente, nos ensina, e é isso que eu quero falar para a gente ir para a ceia, a olhar em 4 direções. Olha o que a ceia nos ensina. Primeiro, olhamos para trás, olhamos para a cruz. Ele diz assim: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Olhar para a cruz. O corpo de Jesus foi dado por nós naquela cruz. Quando vocês comerem aqui, lembre-se disso. Cara, o pão e o suco, o pão e o vinho, nos lembram, gente, que nossa esperança não está em nosso merecimento. A nossa esperança está no que Jesus fez por nós. Não é porque a gente é santo, é porque Ele é santo e nos deixou, através dele, participar. Isso é lindo, gente. A gente vai entrar não porque somos perfeitos, mas a gente vai entrar porque o Cordeiro morreu por nós. Na cruz, Jesus levou nossos pecados. Jesus levou nossas ansiedades, nossa culpa, nossa condenação. Jesus levou nossa separação de Deus.
Isso é muito forte, muito lindo. Ele levou a nossa separação de Deus. Entendam Deus aí. O máximo que vocês podem ver de um ser todo poderoso que cria todas as coisas, a gente não chegou nem perto de um ser que não pode nem ser medido. E Jesus está dizendo, vocês agora estão ligados a Ele. Meu Deus, cara. Tudo fica pequeno, Isaac. Todo o dinheiro, toda a casa, todo o bem material fica muito pequeno diante disso. A gente está em Deus. Não sei que criou tudo com a palavra dele. Cara, antes de ser o noivo que voltará, na parábola, Jesus foi o cordeiro que morreu. Ainda temos tempo de nos lavar no sangue desse cordeiro. Porque quando ele voltar como noivo, como leão, acabou o tempo. Olhamos para trás, e agora o segundo ponto. Olhamos para dentro. Autoexame. Que é o que deveria ter feito aquelas virgens imprudentes também. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu quero que você esqueça a ceia como um evento religioso. Esqueça. Ceia nem por sonho ia ser isso aqui. Ceia. Todo mundo lá. Toda vez que vocês se reunirem para comer, lembre-se de mim. A gente tornou assim, não tem pecado nenhum nisso. A igreja às vezes é muito grande, não tem como fazer daquela maneira e está tudo certo. Mas eu não quero que vocês olhem para o evento religioso. Porque quando a gente participa da ceia, a gente não olha apenas para trás, para a cruz. A gente olha para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então eu vou olhar para dentro, meu amor. E vou buscar uma perfeição. Já começou errado. Você não olha para dentro buscando perfeição, gente. Você olha para dentro pedindo que o Espírito Santo revele a verdadeira intenção do seu coração. Examine-se o homem a si mesmo. Meu Deus, cara. Espírito Santo. O Senhor consegue examinar tudo em mim. O Senhor sabe que eu não sou bom. O Senhor sabe que eu estou entregue a Jesus. O Senhor sabe que eu tenho buscado azeite. Olha a oração de Ezequias, que coisa linda. Ele olhou para dentro. Ele olhou internamente. Ele interrompe o choro, ele vai para a parede ali no choro, pedindo para viver mais. Senhor, lembra-te que eu não me desviei nem para a direita nem para a esquerda. Lembra-te, Espírito Santo. Isso é lindo, gente. Paulo não está apresentando a ceia apenas como um momento em que seguramos o pão e o cálice. Paulo está revelando como deve ser toda a nossa caminhada com Jesus. Uma caminhada de aliança, uma caminhada de comunhão, uma caminhada de arrependimento. Então esqueça esse momento, traga para a vida inteira enquanto o noivo não volta. Ninguém está pregando salvação, santificação, mas a gente aqui prega ainda. É triste, gente. A religião transformou a ceia numa cerimônia vazia de tristeza. De tristeza. Eu não posso não. Eu estou assim. Eu não posso não. Eu fui em várias igrejas que o momento é de tristeza. Você não vê ninguém sorrindo. Eu fui uma vez na igreja católica, onde eles fazem a ceia por meio daquela hóstia, e as pessoas têm que botar na boca, ficar em silêncio, se ajoelhar, fazem uma cara de tristeza até engolir, porque é proibido mastigar. Transformaram nisso. Transformaram no evento triste. Jesus queria que fosse um evento de comunhão, alegre para a vida toda, que representasse a nossa caminhada até que Ele venha. As pessoas aprendem quando devem comer, aprendem quando devem beber, aprendem quando devem se sentar, aprendem quando devem se ajoelhar, aprendem nessa ceia como devem se comportar, mas continuam sem compreender o que Deus deseja realizar dentro delas.
A gente traz várias passagens da Bíblia com ensinamentos hermenêuticos, porque toda passagem da Bíblia a gente traz uma chave hermenêutica, uma interpretação, como trazer isso na vida, mas você já reparou que ninguém faz isso com a ceia. A ceia foi tão banalizada, a ceia foi tão institucionalizada, que ninguém pega a parte que ele fala da ceia para pregar sobre a vida. Só pega a parte de Santa Ceia como um evento de comer um pão e beber um vinho. Mas qual a revelação da ceia? Não tem. É você ter que... Isso aqui, você tem pecado, você pode comer, você não tem. E eu vim hoje baseado e mandado por Jesus Cristo para dizer: eu quero anunciar a minha morte, a minha ressurreição, até que eu venha. Esse exame interno é até que eu venha. Não é só nesse momento aqui, não. A Santa Ceia do Senhor é intocável. É só esse evento. Isso aqui é a celebração dos santos. É a recompensa dos santos. É um prêmio para os santos. A ceia não deveria ser um evento religioso. E Jesus me disse isso. A ceia deveria ser uma mudança de mente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu já falhei? Não é essa a pergunta. Não é essa a pergunta, gente. Se fosse essa, ninguém poderia se aproximar da mesa. Eu estou em pecado? Não é essa a pergunta. Ninguém poderia se aproximar da mesa. A pergunta para esse momento é: eu entendo o que está em jogo aqui? E a pergunta para a vida é: existe algo que eu preciso confessar? Existe alguém que eu preciso perdoar? Existe alguém que eu preciso pedir perdão? Existe algo em mim que precisa ser abandonado? Isso não é só na ceia, não. Você come a ceia fazendo essas perguntas para si mesmo. Mas isso é para a vida toda. Isso não se aplica apenas a essa ceia cerimonial, não, gente. Eu falo que esse momento visível aqui aponta para uma vida inteira de aliança com Jesus. Você está entendendo o quanto é grandiosa a ceia do Senhor? Mas é a gente olhar: bem-aventurado os pitocos, os pobres de espírito. Bem-aventurado, sabe o que é bem-aventurados os pitocos, pobres de espírito? É isso aqui. É quem olha para dentro de si. O pobre de espírito é pitocos. Você avalia a si mesmo e você diz: como eu sou miserável. Por meu meio eu não tenho condição. E novamente, quando eu falo de mesa, eu não estou falando dessa aqui não, é espiritualmente. Mas quando eu olho para Cristo, eu sei, o sangue dele me torna digno. Uma vida... É assim, gente, que a gente adquire óleo para manter a nossa candeia acesa. Uma vida cristã saudável não é uma vida sem falhas. É uma vida que abandona a aliança com o mundo. O gatinho quer cear também. Examine-se o homem a si mesmo e coma. A Bíblia não diz: examine-se o homem a si mesmo e fuja da mesa. Quem souber de qualquer coisa aí da internet também, que eu esteja falando que não esteja de acordo com a palavra de Deus, pode me escrever, pode me procurar, pode falar comigo. Não precisa falar pelas costas, não. Se o que eu estou falando não vier de Jesus, que ele mesmo me deixe cair aqui no chão. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo e assim coma. O objetivo do autoexame não é nos expulsar da mesa, Jô. É nos conduzir à mesa da vida de maneira correta. É nos conduzir à mesa da vida com o coração entregue a nosso Senhor
Jesus Cristo. A mesa não exige perfeição, mas exige sinceridade. Por quê? Porque a caminhada com Jesus é em espírito e verdade. A ceia é a representação disso. Jesus deseja que aqueles que comam pão e bebam do seu sangue, aqui no evento também, seja com o coração em sinceridade. Seja com o coração em espírito e em verdade. Comer e beber para juízo. Mas e pastor? E aquela parte que diz assim, mas quem, como é que fala? Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo, come e bebe juízo para si mesmo. Em algumas versões fala para sua própria condenação. A palavra aqui no grego é juízo, não é condenação. Botaram assim. É condenação no sentido de algo que virá. É um juízo. E Paulo mostra isso. Olha aqui, ó. Olha a palavra. Veja Paulo explicando. Porque não é no exato momento que alguém participa da ceia, sendo indigno, que ela, foi condenada. A gente pensa isso, sabia? Mas não, olha aqui. 1 Coríntios 11, 32. Por que não leem isso, Isaac? Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. O juízo de Deus é um juízo disciplinador de quem ama. Para o quê? Para atingir o nosso arrependimento, para atingir a revelação de quem Jesus Cristo é, e assim a gente não ser condenado junto com o mundo. Deus está chamando a pessoa à consciência de que sem arrependimento não há conversão. Deus está nos despertando antes que seja tarde, antes que o azeite termine e o noivo volte. Gente, meu irmão, pare tudo o que você está fazendo agora. Pare todos os seus planos. Interrompa tudo o que você está fazendo agora. E comece a juntar azeite antes que seja tarde demais. Meu Deus, cara. Para 5 dessas virgens, foi tarde demais, gente. A gente foi ensinado a olhar para a ceia como uma arapuca espiritual. A palavra não tem outra não, uma armadilha. A gente foi ensinado a olhar para algo lindo que Paulo ensinou para a vida inteira, que você pode fazer uma ceia, quando Bena me convida para ir na casa dela almoçar, a gente lembrar do corpo de Jesus, do sangue de Jesus, para um evento religioso, que na verdade nada mais é do que um arapuca espiritual. Cuidado com a forma que você vai comer, porque senão você está condenado. Imediatamente. Condenado. Pecou contra o Espírito Santo, que era a única forma que eu achava que era. Não é isso, gente. A gente precisa entender isso essa noite. A condenação permanece sobre aquele que rejeita o Filho e se recusa a receber a vida que nele existe. Esse momento representa isso. Mas ele pode receber Jesus lá na frente. Por isso, todas as virgens ainda tinham oportunidade até o dia que ele voltou. Todas as virgens comiam juntas. Todas as virgens ceavam juntas. E 5 delas só foram para a condenação só quando o noivo voltou. Não no meio do processo. Enquanto a mesa está posta, Deus está nos chamando. Vamos nos lembrar hoje quando a gente cear. Terceiro ponto, olhamos ao redor. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A gente foi chamado para discernir o corpo de Cristo. A gente quer comunhão aqui na ceia do Senhor, mas a gente sai dessa ceia e está virando a cara para o irmão ali na esquina.
A gente se avaliou e a gente se achou mais santo do que o outro que está em pecado, então a gente veio aqui e disse, não, eu canto, eu faço tudo certinho, eu vou comer aqui. Mas você sai ali e o irmão está passando necessidade, mas você só está aí para a sua vida e você vai embora. Não, a gente se ajunta, a gente come, bebe aqui, a gente vai fazer a ceia do Senhor nesse momento. Mas o irmão está precisando, ele não está conseguindo pagar aquilo que ele te deve e não te faz falta. E você não consegue perdoar essa dívida. Tem alguma coisa errada. Porque não tem como ter comunhão com Cristo sem ter comunhão com o próximo. Quanto a gente está comendo e bebendo indignamente, eu não estou falando dessa mesa, sentado à mesa de Jesus Cristo durante a vida toda, dizendo que está com comunhão com Jesus só porque senta numa mesa onde ele está presente, mas não consegue nem olhar para o irmão do lado. Não podemos celebrar comunhão com Cristo enquanto desprezamos a comunhão com o corpo. E finalmente, olhamos para frente. Até que ele venha. Até que ele venha. Toda vez que comemos o pão e bebemos o cálice, a gente declara, o noivo ainda não voltou, mas eu sei que ele está voltando. A noite é longa, mas continuaremos esperando. Continuaremos fiéis, haja o que houver, até Jesus voltar. A ceia não pode anunciar só a morte de Jesus. Ela anuncia uma volta gloriosa, que é mais certa do que 2 mais 2 são 4. E eu vou concluir. As 10 virgens aguardavam a festa de casamento. Hoje a gente também está diante de uma mesa. Mas uma mesa que aponta para outra mesa. Essa ceia anuncia, o cordeiro morreu. O cordeiro ressuscitou, mas o noivo voltará. As bodas estão chegando. Ainda há tempo para arrependimento. Ainda há tempo de você não endurecer o coração e dizer, o pastor está falando de mim. Não, Cristo pode estar falando de você. Assim como está falando de mim. Ainda há tempo, gente. O que essas virgens nos ensinam é que a gente não vai celebrar a ceia do Senhor para sempre, sabia? A gente só vai celebrar até que Ele venha. Um dia não haverá mais, Bena, cálice nem pão. Oportunidade anunciando que Ele vai voltar. Um dia vai ter a voz do amigo do noivo dizendo, Ele voltou. Acabou a bandalheira. Acabaram os seus políticos ladrões. Acabaram os poderosos do mundo que os crentes tanto admiram. Acabou toda a parafernália. Agora quem vai governar não é de esquerda, não é de direita, não é nem de centro. É Theo, é do céu. Para sempre. A pergunta será... Ei, Isaac, você sabia que naquele dia não haverá as perguntas como muita gente imagina? E aí, quantos dias você ia para o culto na semana? Aí o noivo vai voltar e vai te perguntar, e aí, quantas músicas você tocou para mim? Aí o noivo vai perguntar, ei, quantos versículos você sabia da Bíblia? O noivo vai te perguntar, e aí, está segurando bem minha lamparina? Não. A pergunta será, você estava preparado para encontrar o noivo? E eu pergunto à igreja aqui, e a vocês da internet, vocês estão preparados para receber o noivo? Se não tiver óleo, vocês não estão preparados. A gente não pode estar de qualquer maneira. A gente não é para chegar na ceia de qualquer maneira. Meu Deus, cara. Mas pastor, eu não entendi nada do que você falou. E você há. Você condenado? Não. Você vai comer um pedaço de pão e vai beber um pouquinho de suco que eu fiz de pó hoje, que foi o que deu para fazer. De uva, mas é de uva. Você vai beber só isso. Você vai sair daqui sem representar nada em sua vida.
Só isso. E os outros? Os outros não. Os outros anunciaram a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, e estão esperando o noivo e vão levar esse significado aqui para a vida inteira. E eu espero que um dia na sua caminhada você pense como os prudentes. E aí, isso aqui vai representar alguma coisa para você. Se não, você está comendo e bebendo a sua vida inteira para a sua condenação. Vocês estão entendendo? Isso aqui é uma vida inteira para a condenação. É só isso. Eu quero dizer para você que não existe nada mágico no pão. Não existe nada mágico no sangue, no vinho. O que existe é o entendimento de algo maior. De que Jesus Cristo derramou sangue por nós. E a gente participa dessa ceia de forma séria. Anunciando que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar e que a gente faz parte da noiva do Cordeiro, que está esperando o noivo para as bodas com Ele. Isso é lindo. E o próximo não é comigo, o exame é pessoal. Se o próximo não entender, ele não vai desfrutar nem da ceia, nem da vida com Jesus. E se ele continuar assim, sem Jesus, não tem salvação. Por que é que João, ele fala o quê? Que a vida está no Filho. Se você não tem o Filho, você não tem a vida. Se você tem o Filho, você tem a vida. Comendo ou bebendo isso aqui, ou deixando de comer ou beber, se você tem o Filho, você tem a vida. Se você não tem o Filho, você não tem a vida. Agora, se você entendeu isso, você vai comer e beber da ceia do Senhor hoje, entendendo que você tem o Filho, e que você está anunciando para o mundo inteiro, que você está esperando o noivo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pode servir, gente. Depois dessa explicação grandiosa, quem não entender a importância desse momento, é porque ainda não quer, só quer o pão. E Isaac pregou, né? Quantos foram a Jesus só por causa do pão? Eu sou livre. Eu sou livre, salvos pelo sangue, nada além do sangue de Jesus. Jesus é lindo, gente. Jesus é lindo. Não esqueçam. Isso aqui é a representação da vida inteira, enquanto o noivo não vem. A gente vai olhar para trás, para a cruz. A gente vai olhar para dentro, para nós mesmos. A gente vai olhar para frente, Jesus vai voltar. E a gente vai olhar para o lado, onde está o nosso próximo. Me diga, seu Bino. Isso é só para esse momento ou é para a vida toda? Quem não olha para a morte de Jesus, para a ressurreição em volta dele, quem não olha para dentro dia após dia, e quem não olha para o próximo, não vai entrar nas bodas do Cordeiro. Eu creio que todo mundo vai comer desse pão e beber desse vinho com esse entendimento. Nós não somos dignos, mas Jesus é. E Ele morreu para que a gente pudesse participar dessa ceia do Senhor. Glória a Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado.
Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu no meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Pai querido, Pai santo, a gente consagra esses elementos a Ti, Pai. Como a gente falou hoje, Senhor, para nós que está aqui, para você que está em casa, pega um copinho de suco ou de água, pega um biscoito, um pão, mas aplique esse entendimento daqui, porque eu tenho certeza que todos que estão aqui vão tomar desse sangue da representação do corpo de Cristo, com entendimento de que Cristo é o noivo, de que Cristo hoje ainda é o cordeiro, que ainda é tempo para a gente se arrepender, ainda é tempo da gente largar os pecados. O que a gente está dizendo quando a gente comer e beber é isso: eu quero uma aliança contigo, eu rejeito essa aliança com o mundo, eu quero o Senhor Jesus. Até o dia que o Senhor voltar, eu serei fiel contigo para toda a vida. Quem comer com esse entendimento está mais perto, gente. Agora aplique isso não só esse momento, mas a vida inteira com Jesus. Vamos distribuir. Eu sonho com um dia, Isaac, que aqui vai estar tudo, que não vai ter nem lugar para as pessoas de sentadas, vão estar em pé, vão estar até lá, ó. E no momento desse de ceia, vai ter gente que nunca ouviu falar de Jesus, gritando lá: eu quero esse Jesus, eu quero essa aliança, eu quero ceiar, eu entendi que é o corpo, que é o sangue, eu entendi que eu tenho que pedir perdão para o meu próximo, e ela vai ficar tão maravilhada com a união da gente, que ela vai querer participar dessa ceia do Senhor, com entendimento verdadeiro. Jesus perdoa você. Jesus perdoa você que está na internet, que sempre tomou a ceia do Senhor de uma maneira até indigna. Jesus perdoa você que tomou e comeu sem entendimento. Jesus está te perdoando nesse dia. Pegue seu pão, pegue seu vinho e beba pedindo perdão. E peça a Ele que reacenda essa aliança sua com Ele hoje. Queira viver o que a gente está declarando aqui nessa ceia a sua vida inteira, gente, porque ainda há tempo. Comece a juntar óleo na candeia, porque o rei está voltando. A gente daqui, a gente chora por sua vida, a gente ora por sua vida, a gente te recebe. Venha, tem um lar para você aqui. E como eu já falei tanto aqui nos versículos, gente, nós estamos como as virgens prudentes, ajuntando óleo essa noite. A gente vai comer o pão e beber do vinho, com o entendimento que isso aqui não é mais um pão, mas é o corpo de Cristo. Isso aqui não é mais o vinho, mas é o sangue de Jesus derramado com nós. E que a gente não está levando isso na brincadeira, a gente quer uma aliança com Cristo, que mude nossas escolhas, que mude nossa vida, que governe sobre nós, Jesus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, Pai. Perdoa meus pecados, Senhor. Perdoa meus pecados, que são muitos, Senhor. Perdoa as nossas transgressões, que a gente sabe que é pecado, e até as nossas iniquidades, como Davi já pediu para ti. Perdoa antes que a gente coloque esse cálice na boca, Pai. Nos perdoa essa noite, Paizinho. Ajuda-nos a compreender. Esse é o sangue de Jesus derramado na cruz. Vamos comer e beber do corpo e do sangue de Cristo, representados no pão e no vinho. E novamente eu digo, toda vez que comerdes desse pão e beberes desse cálice, anunciam a morte de Jesus, até que o noivo venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor, glória a Deus. Hoje Ele está dizendo, pare o que você está fazendo, entre agora em oração. Queira juntar óleo, porque Jesus está voltando. Não há mais tempo para brincadeira. Ei, se você acha que você está perdendo, não está não. Você está ganhando. A vida com Jesus é só ganho.
mas é ganho espiritual e tudo já foi liberado para você. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito recaiam sobre todos nós hoje e para todo sempre. Quem crê diz e aplaude o nome do Senhor bem forte. Glória a Deus.